Olá, boa tarde. Hoje vamos conversar com o professor de português, especialista em concursos públicos, Fernando Pestana, sobre como estudar a gramática para concursos públicos. Como estudar gramática para concursos públicos. É, sobretudo, um assunto super oportuno para quem está se preparando para um concurso, mas também para todas as pessoas que querem aprofundar os seus conhecimentos linguísticos, especificamente, detidamente, da gramática normativa da língua portuguesa, também conhecido como gramática prescritiva da língua portuguesa. Então, convida aí, curte a live, compartilha com quem tem interesse, com quem está estudando, quem é o concursando, né, e sente dificuldade nessa disciplina de língua portuguesa, tá? Para que a gente possa gabaritar a prova. Guardando o professor Fernando Pestana para que a gente possa dialogar sobre suas obras, sobre seu trabalho. Alice, boa tarde. Laizinha. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Prazer. Gente, há muito tempo eu converso com o Fernando Pestana, né, sobre as suas obras, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho. E no ano de 2014, né, há quase 6 anos, eu li a obra, né, cerca de 6 anos eu li a obra integralmente, né, esse tijolaço aqui, né, de mais de 1000 páginas, aí na primeira edição, e agora que está na 4ª edição, eu estou fazendo a releitura. Olha a Pestana, o professor acabou de entrar. Humberto, boa tarde. Fala. Satisfação, meu amigo. E aí, cara, beleza? Tudo bom? Eu estava dizendo aqui ao pessoal, né? Como é que é? Estava dizendo aqui para o pessoal, faz cerca de vai fazer 6 anos que eu escrevi uma resenha sobre Azulzinha, né? Sobre esse tijolão aqui. E eu estava relendo agora e são poucas coisas que eu mudaria, sabe? Eu até fiquei, modéstia à parte, orgulhoso do que eu escrevi há 6 anos, né? Aquelas considerações. Na época do Facebook ainda, né? A gente conversava e aí sempre muito curioso, né? Porque eu estava conhecendo a obra e conhecendo outras obras, né? Outras gramáticas normativas, eu sempre ia lá, meio chato mesmo, né? Perguntar isso aí, tá faltando? Por que você trabalhou essa perspectiva? Acho que você se recorda disso. Claro que eu me lembro disso, cara. Foi show de bola. Na época você me mandou o texto, eu compartilhei no Facebook. Tem tempo isso, foi o quê? 2015, talvez? Foi, 2015. Caramba, tem bastante tempo. Olha só, Léo, o teu áudio, eu não tô conseguindo ouvir muito bem. Não é que ele tá baixo, ele tá alto, mas não tá limpo, não tá claro. Certo, tô testando esse fone novo aqui, né, que eu recebi, melhorou um pouco. Fala aí alguma coisa. Tá melhor? Ou não? Acho que tá a mesma coisa. Certo. Então vou ver se eu desconecto aqui. Só um minuto. E agora, melhorou? Tirei o fone. Agora parece que melhorou um pouco. Então, Aí, você já leu esses livros todos aí, não?
Todos não, rapaz. Você sabe que é uma eterna angústia, né? A gente às vezes compra mais do que lê. Há muitas gramáticas aqui, muito livro de linguística, literatura, história. Eu gosto muito de história também. Sim. Bacana, cara. Sim, voltando aqui. Então, o professor Fernando Pestana, ele é autor de 4 obras. A mais conhecida é a Gramática para Concursos Públicos. Essa azulzinha que já está na 4ª edição. A primeira edição foi em 2013. É isso? Sim. 2013, 2014? Isso, 2013. E as dúvidas de português mais comuns em concursos públicos. Também tem Quebrando a Banca, ESAF. E o Verde Amarelo Sangue, que é a tua primeira obra literária. Isso, exatamente. É isso mesmo. São 4 bebês, 4 crianças. E a gente já está ansioso por mais, né? Embora sei que muitas pessoas ainda estão assimilando, né? Tantas regras, tantas dúvidas, né? Que são comuns à língua portuguesa. E aí eu queria começar, Peste, perguntando o seguinte, né? Que é o tema da nossa live. Como estudar a gramática, né? Gramática para concursos públicos. Como é que é aquela pessoa que está começando agora, né? Bastante incipiente, com S, com C, nos estudos gramaticais, ela pode se preparar adequadamente estudando pela gramática, pela gramática. Sim. Então, cara, primeiramente, obrigado pelo convite. Valeu mesmo por ter me convidado para fazer essa live aqui com você. Galera que está assistindo aí, um beijão para todo mundo. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Afinal de contas, sábado, às 3 horas da tarde, muito provavelmente as pessoas, sei lá, estão com os familiares ou estão, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, né? Porque, afinal de contas, trabalham durante a semana ou estudam muito durante a semana e, em tese, no fim de semana a galera quer ficar mais com a família e tudo mais. Então, muito obrigado aqui por vocês estarem na live. E certamente, você que está aí, certamente você vai aprender bastante coisa. Se você tiver um papel e uma caneta, anote, porque algumas coisas que a gente vai falar são importantes para você que está iniciando nos concursos. Então, tanto o Léo quanto eu sabemos que não tem jeito. É um caminho árduo, é um caminho difícil, mas é um caminho recompensador. Então, se você está se preparando para mudar de vida profissionalmente, por passar num concurso público, X ou Y, cara, na boa, anote aí o que a gente vai falar. Você que está iniciando, por favor, anote o que a gente vai falar, porque são coisas muito, muito importantes, beleza? Então, vamos lá. O tema da live é como estudar a gramática para concursos públicos. Não necessariamente você precisa ter a minha gramática. É óbvio que se você tiver a minha gramática, eu vou ficar muito feliz, né? Se você tiver a minha gramática, vai ser show de bola. Mas se você não tiver, não tem problema. Mas, cara, tem uma coisa, Léo, que eu sempre falo para os meus alunos. Se você está estudando para um concurso público, você tem que estudar por meio de uma gramática voltada para concursos públicos. Porque, por exemplo, sei lá, eu vou falar algumas coisas aqui, galera, que de repente vocês não vão entender plenamente, mas vão entender o que eu quero dizer. Observe o seguinte, você, sei lá, passou por uma faculdade de letras, e aí você pensa assim, eu vou aprender gramática normativa, eu vou aprender muito gramática normativa, a ponto de entrar em sala de aula e, sei lá, dominar, como o Léo, como o Pestana, como o Eric, como o Sidney, como o Fabrício, como, sei lá, o Noslen e por aí vai. E vários outros professores de língua portuguesa que são nossos colegas e amigos, né? Mas você que entra, por exemplo, numa faculdade de letras, dificilmente vai aprender gramática normativa a ponto de você sair da faculdade
entrar em sala de aula pronto, acabado, preparado, como todos os professores, como nós, que ensinamos muita gramática normativa dentro de sala de aula. Provavelmente você vai aprender muito mais outros tipos de gramática. Gramática gerativa, você vai aprender gramática descritiva, gramática funcionalista, você vai aprender linguística, sociolinguística, você vai aprender filologia, você vai aprender literatura, uma série de outros temas que não tem nada a ver com o universo dos concursos públicos. E de repente você entra na faculdade pensando assim, pô, eu quero dar aula para concurso público, eu quero saber gramática normativa. Então entenda, se você quer aprender gramática normativa, você tem várias gramáticas normativas. Gramática do Bechara, gramática do Celso Cunha, gramática do Rocha Lima, gramática do Segala, gramática do Napoleão Mendes de Almeida. Você tem várias gramáticas normativas. Mas entenda, você que estuda para concursos, não é que você não pode comprar essas gramáticas. O ideal é você comprar uma gramática focada naquilo que vai servir para você passar no concurso. Logo, o ideal é você comprar uma gramática para concursos públicos. Esse é o primeiro ponto. Para mim, de todos os pontos, esse é o primeiro ponto. Então, em vez de você comprar gramáticas normativas tradicionais, compre gramáticas para concursos, para que você consiga estudar de uma maneira muito mais focada. Eu sempre recomendo gramáticas para concursos públicos que eu conheço e que eu tenho mais, como é que eu posso dizer, uma avaliação melhor. Por exemplo, eu gosto muito da gramática do Rodrigo Bezerra, eu gosto muito da gramática da Cris Orzil, que vai direto ao ponto. Então, são duas gramáticas que eu recomendo além da minha, porque para mim são muito boas para concursos. Então, o primeiro ponto, você que está iniciando, compre uma gramática para concursos, beleza? Em vez de comprar outras gramáticas normativas tradicionais. Não é que você não possa comprar, não é que você não possa estudar por elas, não é que você não tenha que ter. Você até, se quiser ir além do conhecimento que uma gramática para concurso te dá, ok, compre uma gramática normativa tradicional, não tem problema nenhum. Mas o ideal é você ter foco total. Por exemplo, Pestana, eu preciso só comprar uma gramática? Não. Se você tiver, de novo, a minha gramática, ótimo. Se você tiver outra gramática, não tem problema. Comece estudando por ela. Mas o ideal é você estudar por uma gramática para concurso. O segundo ponto importante escolha um professor com que você se identifique. Por exemplo, tem gente que não gosta de mim, da minha aula, do meu jeito de ser, não consegue entender o que eu explico, mas consegue aprender com o Sidney, ou consegue aprender com o Fabrício, ou consegue aprender com o Léo, ou consegue aprender com o Érico, ou consegue aprender com o Chico Viana, ou consegue aprender com, sei lá, o Rodrigo Bezerra, ou a Cris, ou, enfim, com qualquer outro professor. Então, como é que você faz isso para você se identificar com algum professor? Hoje, no YouTube, quase todo mundo que está no mercado tem algum vídeo, alguma videoaula, alguma explicação, alguma dica. Então, selecione os principais nomes, pergunte a alguns concurseiros, quais são os professores que vocês curtem e tal, e procure no YouTube. E aí, provavelmente, você vai se identificar mais com um, mais com outro, porque depende muito do teu perfil, da tua personalidade. Se você é uma pessoa mais séria, provavelmente você vai gostar de um professor um pouco mais sério. Se você é mais metódico, provavelmente você vai gostar de um professor mais metódico. Se você é mais solto, leve, carismático, engraçado, bom humor, e você precisa de alguém, ou não é tão concentrado, precisa de alguém que chame tua atenção o tempo inteiro, que tenha graça, que tenha carisma, procure um professor com esse estilo. Enfim, cara, é muito subjetivo, né? As pessoas são muito diferentes. Então, graças a Deus que existem vários professores de português diferentes, para você poder escolher
se identificar e fazer o curso daquele professor. De repente, aquele professor tem um curso próprio. De repente, aquele professor tem um curso dentro de um curso famoso, né? Dentro de um curso famoso. Existem vários cursos famosos. De repente, sei lá, o professor trabalha só com PDF. Você gosta mais do PDF. De repente, tem professor que gosta, que trabalha mais com videoaula. E você, de repente, se identifica mais com videoaula. De repente, sei lá, você gosta só de ler. E aí você pode comprar só uma gramática, não precisa necessariamente ter aulas, videoaulas e tudo mais. Então, o segundo ponto é, escolha um professor com o qual você se identifica. Isso é muito importante para você assimilar a matéria com mais facilidade. Então, primeiro ponto, adquira uma boa gramática para concursos de preferência, tá bom? O segundo ponto conheça os professores de português para você escolher, não, esse cara aqui, me identifiquei com ele, então eu vou estudar com esse cara aqui. Então, faça o curso com aquele professor X. Esse é o segundo ponto muito importante. Agora, dentro da matéria em si, como é que você vai começar a estudar? Dentro da matéria em si, o que eu recomendo é que você faça o seguinte. Se você se identifica mais com videoaulas, assista primeiro às videoaulas de um assunto específico, beleza? Normalmente as videoaulas têm entre 15 e 30 minutos, então você assista aquela aula, faça algumas anotações daquilo que você considera importante ou que você não entendeu muito bem. O bom da videoaula é que você pode voltar, ouvir de novo, anotar e tudo mais. Faça isso. Se você não se identifica tanto, se você não tem tanta facilidade de assimilação de conteúdo por meio de videoaulas, e sim com um livro ou com texto escrito, como um PDF, então estude por um livro aquela teoria, sublinhe os pontos que você de repente não entendeu muito bem, faça resumos daquele assunto e depois que você fizer isso, ou seja, depois que você escolher, eu gosto mais de videoaulas, ou eu gosto mais de texto escrito, livro ou PDF. Esse é o terceiro ponto. É você descobrir qual é o método que para você é melhor. Ou seja, é um texto escrito, livro ou PDF? Ok, não tem problema. Videoaulas? Você vai trabalhar com videoaulas, você assimila mais com videoaulas? Não tem problema. Então, seleciona videoaulas ou texto escrito. Pestana, eu me identifico com os dois. Excelente. Então, assista as videoaulas, depois estude pelo livro. Ou estude pelo livro e depois assista as videoaulas. Não tem problema nenhum. Eu, na verdade, recomendo aos meus alunos, Léo, o seguinte. Primeiro, assista as videoaulas. Por quê? Porque um vídeo é como se fosse, sei lá, imagina um filme baseado num livro. Um livro, sei lá, vamos botar um romance, como o romance que eu escrevi, Verde, Amarelo, Sangue. Tem 500 páginas. Se eu for, por exemplo, fazer um filme a partir daquelas 500 páginas, o filme vai ter, sei lá, 1h30, 2 horas. Então, note, quantas horas você levou para ler um livro de 500 páginas? Sei lá, se você pegar direto, lendo assim, uma porrada só, sei lá, você vai levar 24 horas, talvez, se você conseguir ficar acordado. Agora, um filme tem 2 horas, 1h30. Então, o vídeo consegue, por causa dos diversos recursos que ele tem, condensar o conhecimento e passar para você de um modo mais palpável, de um modo mais fácil. Então, eu recomendo aos meus alunos, assista às videoaulas e depois parta para o livro, para o texto cru. E aí, à medida que você for lendo, vários momentos daquela videoaula vão passar pela sua cabeça. Isso aqui é aquilo lá que o cara falou e tal. E a partir dali você vai fazer resumos. Então, de novo, primeiro ponto, escolha uma gramática para concurso. Segundo ponto, escolha um professor com o qual você se identifica. Terceiro ponto, escolha se você gosta mais de texto escrito ou de videoaulas ou dos dois. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, que para mim é muito importante. Não tem jeito, você tem que revisar o conteúdo estudado. Você tem que fazer resumos do conteúdo estudado. É chato? É chato. Mas é importante, porque o seu cérebro
vai revisitar aquilo que você viu, que você ouviu, aquilo que você leu, aquilo que você sublinhou, aquilo que de repente você ficou em dúvida. Ou seja, você vai revisitar todo o processo anterior. E ao fazer os resumos e anotar, você mesmo anotar por escrito, você vai relembrar uma série de coisas. E esse processo de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, que o teu cérebro faz, naquele conhecimento que você adquiriu, é muito importante para fixar o conteúdo. E aí, esse é o quarto ponto. Faça resumos, faça revisões daquilo que você aprendeu. O quinto ponto, que para mim é o, digamos assim, o fechamento, né, do ciclo. O fechamento do ciclo é, quinto ponto, faça milhares de questões. Faça milhares de questões. Milhares de questões. Eu falei milhares, não é hipérbole. É milhares de questões. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha estudado acentuação gráfica, que é um assunto cheio de regrinhas, e para as regrinhas entrarem na sua cabeça, não tem jeito, é repetição. É repetição. É que nem, cara, sei lá, você está aprendendo uma arte marcial, né? Aí o cara pede para você dar o jab e o direto, pede para você dar o cruzado, ou o upper, ou o hook, pede para você dar uma cotovelada, um chute. Cara, a primeira vez que você fizer isso, vai ser ridículo. Se você estiver diante do espelho, vendo o que você está fazendo, você vai ver, putz, eu não sei fazer isso. Mas tudo é uma questão de repetição. Depois de um mês, dando jab direto, jab direto, jab direto, vai chegar uma hora que, no banheiro, tomando banho, você vai estar assim, tomando banho. Você vai repetir aquilo, mentalmente, fisicamente. Para quando você chegar à academia, você quer fazer bonito, né? Afinal de contas, você está pagando a academia, você está fazendo aquilo na frente dos outros, você quer aprender a fazer direito, vai chegar uma hora que você vai fazer direito, mas isso só acontece pela repetição. E como é que isso acontece com o aprendizado de português, ou de qualquer outra matéria, ou de qualquer outra coisa na vida? É repetição. Você faz um ovo pela primeira vez, vai sair horrível. Pela segunda vez, também. Terceira vez, já sai mais ou menos um ovo. Que aparentemente é algo fácil de fazer, mas não é. O ovo tem lá a sua arte. Imagina, pô, o ponto de uma carne. Ah, não, eu quero mal passado para médio, eu quero médio para bem passado, eu quero... Pô, aí já é um nível além. Então, repetição é muito importante. Esse é o quinto ponto. Fazer questões, questões, questões e questões. Depois disso, eu tenho mais uma coisa a falar, especificamente sobre esse ponto das questões. Então, basicamente, esses são os 5 pontos, Léo, que com a minha gramática, certamente, o cara vai poder acompanhar. Ele não precisa ter aula comigo, tá entendendo? Se ele tiver a minha gramática, por exemplo, e tiver aula com você ou com qualquer outro professor, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Se ele fizer as questões do meu livro, ou de qualquer outro livro, ou de um site de questões, não tem problema nenhum. O que importa é esses 5 ciclos, esses 5 pontos, melhor dizendo, para fechar o ciclo. Para mim é muito importante. Há 2 pontos aí que são bem relevantes, que são fundamentais para o concurseiro, né? O autoconhecimento, quando você fala de ele se conhecer, qual é o melhor caminho para ele. E aí eu digo sempre para meus alunos o seguinte: se você não sabe qual é o melhor caminho, se você não sabe se você é... A questão de ser sinestésico, né? Você vai aprender mais assistindo a aula, se você vai aprender mais fazendo fichamento, se você vai aprender mais fazendo questões. Mas um ponto imprescindível é ele se conhecer, né? Reconhecer também quais são os pontos em que ele possui maior dificuldade ou menor dificuldade e trabalhar em torno desses pontos mais fracos, né? A gente fala, às vezes, da CRAS, né? Uma vez eu compartilhei contigo sobre os 10 mandamentos da CRAS, eu chamo de 10 mandamentos da CRAS, e às vezes o aluno quer ir para o caminho mais fácil. Eu me recordo, Pestana, uma vez, você conversando com um colega da gente, e aí uma das primeiras perguntas foi para você desmistificar a ideia de que português é difícil.
E você deu uma resposta muito inusitada ali, eu acho que praticamente todo mundo. Eu fiquei surpreso, né, porque não era uma resposta previsível. Esse português é muito difícil, sim. Ou seja, você não alisou ali naquele momento, né? Você colocou um compromisso e mostrando que para você também foi difícil, como para mim também foi difícil, que é um processo acumulativo que exige paciência e bagagem, né? Isso aí. Exatamente isso, cara. Exatamente. Agora, Léo, você me fez a seguinte pergunta, inclusive é o tema da nossa live. Como estudar a gramática para concursos públicos? Bom, eu falei o que eu tinha para falar. Agora, vamos supor que todo mundo aqui que esteja assistindo a gente agora tenha a minha gramática especificamente, né? A minha gramática especificamente. Como estudar a minha gramática especificamente? Cara, não tem mistério. Não tem mistério. É como estudar qualquer outra gramática. É como estudar qualquer outro livro. Com a diferença de que alguns livros têm uma didática um pouco menos didática. Ou seja, tem uma didática um pouco mais complexa, que não pensa, por exemplo, no cara que precisa seguir uma linha de raciocínio para construir um conhecimento aos poucos, a partir de pré-requisitos. Então, quando eu construí a minha gramática, eu pensei no seguinte: eu preciso colocar os capítulos que sejam que tenham como pré-requisitos alguns capítulos muito importantes. Por exemplo, por que eu coloquei a acentuação depois de fonologia? Porque não tem como você aprender a acentuação se você não souber o que é um ditongo, o que é um hiato, se você não tiver noção de divisão silábica, se você não souber o que é uma proparoxítona, o que é uma paroxítona, o que é uma oxítona. Então, são pré-requisitos. Então, eu coloquei, por exemplo, capítulo 1, fonologia, capítulo 2, acentuação. Porque quando o cara sai do capítulo 1 e entra no capítulo 2, ele percebe, opa, o cara está falando aqui de proparoxítona, e eu já vi proparoxítona. O cara está falando aqui de ditongo, e eu já vi ditongo. O cara está falando aqui de hiato, e eu já vi hiato. Então, eu construí a minha gramática pensando justamente nisso. Justamente em como o cara vai subir as escadinhas. São cerca de 40 capítulos na minha gramática. Então, todos os capítulos foram pensados assim, como uma escadinha. Agora, existem alguns capítulos, ou melhor, existem alguns momentos dentro de alguns capítulos que, inevitavelmente, para você entender, você precisa avançar. Então, por exemplo, quando eu falo de, sei lá, emprego de pronomes, e eu falo que os pronomes oblíquos átomos, o, a, os, as, lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, exercem função sintática de objeto direto, e eu ainda não falei de objeto direto, porque eu só vou falar de objeto direto lá no capítulo 20, e não no capítulo 11, o que eu faço? Eu normalmente aviso dentro da minha gramática. Eu aviso, olha, se você não entendeu o que você acabou de ler, não tem problema, eu explico isso no capítulo tal. Ou, se você não entendeu o que você acabou de ler, não tem problema. Você vai entender quando chegar ao capítulo tal, e eu vou... voltar também, exatamente. Né? Eu vou fazer você voltar ao capítulo em que você se encontra. Então, eu tive essa preocupação de fazer esse jogo em alguns momentos. Além disso, vamos lá, o cara é iniciante, quer estudar pela minha gramática. Ele tem que saber que os capítulos já estão dispostos de um modo que basta ele seguir a sequência, a ordem dos capítulos. Então, se você está iniciando, você vai estudar o capítulo 1 e depois você vai estudar o capítulo 2. E depois você vai estudar o capítulo 3. E depois você vai estudar o capítulo 4. E assim sucessivamente. É isso que você vai fazer. Beleza? Você é iniciante. Você vai ter que passar
pelo vale da sombra da morte. Não tem jeito. Você vai ter que sofrer todas as etapas. Mas, cara, entenda. Nada na vida é fácil. Nada na vida, honestamente falando, para você conquistar algo grande, é fácil. Nada, pô. Até para você ganhar uns músculos na academia, você demora 1 ano, 2 anos. Quanto mais para passar no concurso que vai mudar a tua vida. Que aí você, de repente, vai ter dinheiro para comprar até a tua academia, futuramente. Né? Então, quer dizer, não é fácil. Mas você que está iniciando, capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. Você vai estudar a teoria, vai revisar a teoria, vai fazer as questões, vai entrar num grupo de estudos de português, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp, onde você quiser, para trocar ideias com amigos, para você tirar dúvidas com professores e com pessoas que sabem mais do que você. Isso também é muito importante, Léo. Essa interação com professores e amigos que sabem mais daquele assunto. Isso é muito importante. Você tem que colar com a galera, porque vocês vão se ajudar. E isso é extremamente importante. E quando vocês se ajudam, um ensina o outro. E ensinar é uma das melhores formas de aprender e assimilar o conteúdo que você absorveu durante os seus estudos. Toda vez que a gente dá aula de um assunto, a gente sabe um pouquinho mais sobre aquilo que a gente pensava que já sabia. E vem novas coisas à nossa mente. E a gente pesquisa, e a gente vai sabendo mais. Nenhum conhecimento é definitivo. Nenhum conhecimento é acabado. Você, por exemplo, olha para mim, pô, o Pestana sabe tudo de gramática. Putz, tá maluco, eu sei muito pouco de gramática. Eu sei, sei lá, gota no oceano de gramática. Porque gramática não é só aquilo que você aprende para fazer uma prova de português num concurso. Gramática é muito maior. Gramática é a sistematização da língua e não de um recorte específico da língua. Então é muito amplo. Então eu vou estudar a vida inteira e não vou saber tudo. Mas é o meu prazer, eu gosto disso. Você, de repente, não tem prazer, mas você tem um alvo, você tem um objetivo. Qual é o teu objetivo? Passar numa prova de português, num concurso específico, para ganhar o seu dinheiro, ser estável na vida e ter uma vida melhor para você e para sua família. Depois tu tacar fogo na gramática. Entendeu? Obviamente que eu estou brincando, mas eu digo isso para mostrar que tudo é questão de objetivo. Qual é o teu objetivo? Ah, eu quero fazer isso. Para mostrar que tudo é questão de objetivo. Qual é o teu objetivo? Ah, eu quero fazer isso. Então, faz com vontade, faz com prazer. Ah, mas, Pestana, eu não sou iniciante. Então, não preciso seguir capítulo por capítulo. É verdade, você não precisa seguir capítulo por capítulo. Se você já é intermediário, a recomendação que eu te dou é a seguinte: você vai revisar aquilo que você já revisou, ou seja, você passou por todo o processo, capítulo por capítulo, revisando e fazendo questões. Se você está no nível intermediário, você vai revisar aquilo que você já revisou e fazer questões. É isso que você vai fazer. Toda vez que pintar dúvida, você vai para a teoria e tenta dirimir aquela dúvida que você teve. Se você já tem um nível avançado, por exemplo, você sabe português, você sabe que sabe português para concurso, obviamente, né? Mas não sai daqueles 70%, 80% de aproveitamento. Você quer ir além. E aí, cara, é que entra um ponto. Qual o ponto? Quando eu fiz a minha gramática, Léo, eu tive essa preocupação. Eu pensei no aluno iniciante, que vai ler capítulo por capítulo. No aluno intermediário, que vai precisar revisar a matéria, fazendo questões. E eu pensei no aluno avançado. E mais do que isso, eu pensei também no professor. Porque quando eu dava aula, eu pensava assim, porra, por que isso eu não aprendi antes? Por que essa informação aqui que eu acabei de dar ao meu aluno, ou que o meu aluno acabou de me dar e eu não sabia, e fiquei com a cara desse tamanho porque eu não sabia a resposta, por que eu não li isso antes em algum lugar? As gramáticas pelas quais eu estudava são como os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João.
você lê Mateus e pensa, agora eu sei toda a história sobre Jesus Cristo. Aí você lê Marcos, porra, esse ponto não estava em Mateus. Aí você lê Lucas, porra, mas Lucas fala uma parada que Marcos não fala. E que Mateus fala, mas não fala totalmente como Lucas falou. Aí você lê João. Aí você, pô, calma aí, essa informação de João parece contraditória com o que disse Marcos. Mas calma aí, é contraditório ou é complementar? Não, Lucas indica que é complementar. Mateus fala só de leve. Calma aí, deixa eu abrir outros livros aqui. Então, tipo, você começa a ver os evangelhos e é uma coxa de retalhos sobre o mesmo personagem, Jesus Cristo. Então, quando eu estudava várias gramáticas e dava aula, eu pensava assim, pelo amor de Deus, por que o Bechara fala uma coisa, o Celso Cunha fala outra coisa, o Rocha Lima diz outra coisa, o Segala diz uma coisa, o Napoleão diz uma coisa, o Silveira Bueno diz uma coisa, fulano e tal. Por que isso tudo não está num lugar só? Por que não está num lugar só? Então, quando eu fiz a minha gramática, eu pensei também no professor. Só que o professor, Léo, não precisa só de gramática normativa para dar aula de gramática normativa. Ele precisa um pouquinho de gramática descritiva. Ele precisa um pouquinho de análise do discurso. Ele precisa um pouquinho de gramática descritiva. Ele precisa um pouquinho de funcionalismo. Ele precisa... Cara, ele precisa de várias outras gramáticas para conseguir, dentro de sala de aula, responder as perguntas dos alunos. Às vezes a pergunta do aluno, inclusive dentro de sala de aula para concursos públicos, porque ele viu uma questão estranha numa prova de concurso. O cara leu, por exemplo, numa prova de concurso, o seguinte, sei lá, citações do discurso alheio. Marque a alternativa que apresenta citações do discurso alheio. Citações do discurso alheio? O que é isso, cara? Então, você não vai encontrar isso na gramática normativa de uma maneira direta. Você vai encontrar de uma maneira bem indireta, bem tangenciada. Você precisa de algo a mais. Então, o avançado, o cara que já tem um conhecimento legal, ele vai encontrar na minha gramática o seguinte, pô, o cara não falou só o básico, ele falou o básico e falou o além. E ao falar do além, ele falou dos gramáticos, que têm opiniões divergentes, e das bancas, que têm opiniões divergentes. Então, como estudar a gramática para concursos públicos? De novo, se você é iniciante, você vai do início ao fim, capítulo por capítulo. Se você é intermediário, você vai pegar ali as questões e vai revisar com a teoria. Se você é avançado, eu tenho certeza de que você vai ler todos aqueles quadros que estão na minha gramática escritos assim, cuidado. E aí, dentro desses quadros, eu coloco assim, se você é iniciante, não leia isso. Passe por isso. A não ser que você queira ler. Se você é avançado, vai fazer uma prova para diplomata, para fiscal da Receita, você vai fazer uma prova para os ESAF, para o SESP, sei lá, para alguma banca um pouco mais complexa, leia isso. Ou eu falo, segundo a banca FGV, isso é isso, isso e isso, não cai em outra banca, cai só nessa banca. Então, quando eu construí minha gramática, eu construí pensando em todos os públicos, para que o cara pudesse, obviamente, não ficar sem resposta. É claro que não é perfeita. Nenhum livro é perfeito, porque o ser humano não é perfeito. Mas eu tentei preencher essas lacunas, que eu, como estudante, sentia falta. Eu, como professor, sentia falta. Então, eu tentei preencher essas lacunas. Então, você que está iniciando, caia dentro, do início ao fim. Se você é intermediário, faça mais questões e, por favor, revise a teoria. E se você é avançado, pegue os pontos ali mais cruciais de divergência entre os gramáticos e as bancas e faça muitas questões. Você vai começar a perceber que as bancas têm perfis muito específicos, jurisprudências em alguns momentos, e você precisa, obviamente, também saber isso. Esse é um ponto muito positivo que a gente, professor, né, também observa na tua gramática, sobretudo naquela parte das classes de palavras, né, do ponto de vista morfológico, sintático, pragmático, discursivo, né, muito bom. Eu queria agora, parece que a gente ensaiou, porque alguns pontos que você vai falando como se tivesse
lido o meu roteiro, né? E aí, falar agora, Pestana, sobre, às vezes, o aluno mais desavisado, ele acredita que claro que isso é relativo de acordo com a banca, né? Mas há um mito de que não cai mais nomenclatura em concursos. É só interpretação de texto, como há alunos que também fazem o Enem, dizem, não cai gramática, como se a prova de redação não exigisse conhecimentos da gramática normativa, né? Concordância, crase, regência, acentuação, sim, ortografia e tantos outros, né? Fala um pouco sobre isso aí, sobre a questão da nomenclatura nas provas de concurso. Vamos lá. Eu não sei se são só alunos ou se há professores de português também assistindo aqui a live, mas a nomenclatura em qualquer ciência, é importante. Por uma razão muito simples, Léo. A gente só reconhece as coisas que estão à nossa volta quando a gente só rotula as coisas que estão à nossa volta quando a gente nomeia. Então, por exemplo, eu estou agora sentado numa cadeira diante de uma mesa. Essa mesa tem 1, 2, 3, 4, 5 cadeiras. Há um celular aqui na minha frente. Aqui está a minha gramática. Isso aqui é uma blusa. Porra, tudo que está na tua vida, ao teu redor, tem nome. Então a nomenclatura é importante em qualquer ciência. Em qualquer tipo de conhecimento, a nomenclatura é importante. Porque você só atualiza e rotula o seu mundo interior e exterior quando você designa. Porque a nomenclatura é a síntese do conceito. Então, quando você, por exemplo, tem dúvida numa palavra, e aí você consulta o dicionário para tirar dúvida sobre aquela palavra. Uma palavra gera uma dúvida, e aí você consulta o dicionário. Quando você consulta o dicionário, existem várias palavras explicando aquela palavra. E dentro dessas palavras que explicam aquela palavra que gerou dúvida, existem nomes, existem substantivos, existem vocábulos que designam aquela palavra. Inclusive, muitos dicionários põem uma referência de sinônimos daquela palavra, para facilitar o reconhecimento daquela palavra quando você, sei lá, em outro momento ouvir, ou ler, ou querer usar na fala ou na escrita. Então, nomes que carregam um conceito, condensam, sintetizam um conceito, isso é importante em qualquer tipo de ciência. Ah, Pestana, mas eu quero saber isso dentro de uma prova para concursos públicos. Eu vou encontrar nomenclatura? Vai, mas depende da banca. A maioria das bancas trabalham nomenclatura. Outras trabalham um pouco menos. Dizer que elas não trabalham nomenclatura é uma mentira. Quando, por exemplo, você pega uma prova do Enem, em que no enunciado o cara fala sobre variação, quando o cara fala dialeto, quando o cara fala, sei lá, norma padrão, o que é isso? Se você não sabe o conceito por trás do nome, você não vai acertar a questão. Então, os nomes que estão ali são importantes para você entender o conceito que eles carregam. Então, os nomes são sínteses, são condensações de um conceito. É o rótulo daquele conceito. Você condensa todo um conceito num nomezinho. Pega uma palavra, vai no dicionário, várias palavras explicando aquela. Então, quando você, por exemplo, lê numa prova, oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida de infinitivo. É uma nomenclatura. É um nome enorme. Poderia ter um nome menor? Sim, poderia ter um nome menor.
Mas o nome que é dado tradicionalmente designa exatamente aquilo que a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, reduzida e infinitivo é. Então, quando você está diante de uma oração que funciona como complemento nominal, qual é o nome dela? O nome dela é oração, por quê? Porque tem um verbo. É subordinada, por quê? Porque ela está presa a outra oração, numa relação sintática, de dependência. Por que ela é substantiva? Porque ela tem valor de um substantivo, ela pode ser substituída por um substantivo. Por que ela é completiva nominal? Porque ela completa um nome. Por que ela é reduzida? Porque ela não é iniciada por conjunção, porque o verbo está numa forma nominal. E por que ela é de infinitivo? Porque o nome infinitivo é o nome dado a um verbo que está em seu modo, em sua forma, melhor dizendo, estática, genérica. Ou seja, os verbos terminados em AR, ER, IR, que são nomes dados a ações, estados, fenômenos naturais, dentro de uma perspectiva temporal. Então, o nome que é dado para a oração é o nome dela. É o nome que resume a oração. Então, a nomenclatura é importante? Em qualquer ciência. Por exemplo, quando eu ouço um linguista, ou quando eu leio uma frase de um linguista rebatendo o ensino da nomenclatura, eu fico me perguntando assim, tá, beleza, então a nomenclatura não é importante? Tudo bem. Então por que a ciência que ele ensina tem uma porrada de nomenclatura? Tem um glossário enorme. Por quê? E aí, quando o cara vai fazer uma prova, por exemplo, de um mestrado, de um doutorado, quando ele vai defender uma tese, ele vai falar um monte de nomes ali que são importantes para as pessoas que estão ouvindo o que ele está dizendo. Então, quer dizer, a nomenclatura é importante em todos os níveis, cara, desde criancinha. Mamãe, qual é o nome disso? Garrafa, meu filho. Aí o moleque cresce. Mãe, eu quero comprar aquilo ali. Aquilo ali não, meu filho. Qual é o nome daquilo? Pipa. Isso, muito bem. Aí o moleque vai crescendo. Ele vai aprender nomes a vida inteira. Em todo tipo de ambiente. Ele precisa dos nomes. Então, numa prova de concurso, quando o cara, por exemplo, usar a palavra pronome, você tem que saber o que é o pronome. Quando o cara usar a palavra verbo, você tem que saber o que é o verbo. O cara nem precisa trabalhar classificação sintática, Léo. Tá entendendo? Então, por exemplo, o cara... Diga qual é a oração coordenada sintética adversativa. O cara não precisa usar isso. Mas se ele, por exemplo, pedir assim para você, marque a oração que carrega consigo um valor semântico adversativo. Caraca, calma aí. Oração, o que é oração? Valor semântico, o que é isso? Adversativo, noção, adversativo, o que é isso? Então, tipo... vai haver ali outros nomes, e quando a gente fala em nome, não é só substantivo, nome é substantivo, adjetivo, advérbio, de acordo, por exemplo, com o Matoso Câmara Júnior. Então, o nome é uma classe, né, que tem dentro desse conceito de nome, classes gramaticais como substantivo, adjetivo, advérbio. Então, enfim, para não viajar muito, já que a nossa galera aqui é a galera para concurso. Então, quando o cara falar em oração, verbo, pronome, conjunção, predicado, sujeito, quando o cara falar em vírgula, você tem que saber o que é o conceito por trás do nome. E se ele pedir para você classificar uma determinada estrutura, por exemplo, marque a alternativa que apresenta um adjunto de nominal e não um complemento nominal. O nome, adjunto de nominal, o nome, complemento nominal, o rótulo, adjunto de nominal, o rótulo, complemento nominal, condensa, sintetiza um conceito nele. Então, quando você lê adjunto de nominal, o que vem à sua cabeça? O conceito de adjunto de nominal. Então, o nome adjunto de nominal é importante porque vai fazer te lembrar o conceito de adjunto de nominal, que vai fazer você analisar aquela construção e identificar o adjunto de nominal, que tem um valor semântico diferente do complemento nominal em muitos momentos. Então o cara pode trabalhar o sentido, em vez de falar adjunto de nominal e complemento nominal? Pode. Ele pode dizer assim para você,
marque o adjunto adnominal. Aí você olha para as opções A, B, C, D e E. Né? E você percebe ali, A, B, C, D e E, que existem 4 complementos nominais e um adjunto adnominal. Mas você só vai perceber isso se souber o conceito por trás do nome adjunto adnominal. Ou o cara pode dizer assim para você, dentre os sintagmas abaixo, e o cara tem que saber o que é sintagma, porra, ele tem que saber essa nomenclatura, entendeu? Mas, vamos lá, esquece sintagma. Dos trechos destacados, para não usar nomenclatura, dos trechos destacados, marque aquele que tem um valor semântico de posse. Ok. Eu não usei nomenclatura específica da gramática. Então você vai analisar as alternativas, vai ver 5 termos sublinhados, destacados, vai olhar para eles e, pô, calma aí. Esse aqui não tem valor de posse com o termo anterior. A relação aqui entre esses termos é um valor mais paciente e não de posse. Não, então não é essa a alternativa. Aí vai para outra. E você vai analisando só pelo sentido, só pelo sentido, só pelo sentido. Ok, eu não usei nomenclatura. Eu posso resolver a questão trabalhando a diferença entre adjunto nominal e complemento nominal sem usar nomenclatura? Posso. Posso, não tem problema nenhum. Mas eu posso usar a nomenclatura para, de repente, acelerar o processo, porque o cara já sabe o conceito por trás daquilo? Posso também. Agora, a pergunta é, as bancas usam nomenclatura hoje em dia? Usam. Usam muito mais do que algumas pessoas dizem. Usam muito mais do que, sei lá, e alguns concursos específicos. Então, a maioria dos concursos, sim, usam nomenclatura e você tem que saber a nomenclatura. Você pode saber uma nomenclatura mais básica, você pode saber uma nomenclatura mais mediana e você pode saber uma nomenclatura mais avançada. O cara pode cobrar uma nomenclatura mais básica, o cara pode cobrar uma nomenclatura mais mediana, o cara pode cobrar uma nomenclatura mais avançada. O cara pode não cobrar nem a básica, nem a mediana, nem a avançada. Mas isso, em prova de concurso, em geral, é muito raro. Muito raro. Beleza? E não só em prova de concurso. Mas eu acho que na maioria das provas de, sei lá, de qualquer tipo de concurso ou um teste numa sala de aula, em algum momento você vai precisar da nomenclatura. Então, galera, esse papo de que só cai interpretação, não cai mais gramática, isso é mentira. Mentira. A gramática é o esqueleto da língua. A gramática é o esqueleto da língua. A gramática é a sistematização da língua. A gramática é a concretização da língua. É a materialização da língua. É como se a língua é um conceito abstrato. E aí a gramática vem e mostra o esqueleto da língua. E você consegue ver a língua com mais clareza. Então a língua é constituída de sons, fonologia. Então a língua é constituída de pedaços de palavras que formam palavras específicas. Morfologia. Então a língua é a combinação de palavras que formam um sentido, sintaxe. Então essa palavra nesse contexto tem um sentido diferente dele. Semântica. Então, quer dizer, galera, estude gramática, porque é muito importante para a vida. Não é só para o concurso que você vai fazer. É para a vida. Pestana, a gente tem uns 7 minutos, 6, 7 minutos, e eu não quero deixar de fazer uma pergunta, inclusive porque eu tenho ciência, né, a gente sabe que há muitos colegas, professores, assistindo a nossa live. E aí a pergunta é, como o professor de língua portuguesa e como o professor Fernando Pestana, a pergunta é mais direta, estuda português? Olha, geral, não estou falando sobre... Olha, já que é uma pergunta voltada mais para a nossa classe de professores e não para concurseiros, então, galera aí que é concurseira,
Basicamente, eu só queria resumir, Léo, para a galera concurseira, né? E para a galera que dá aula para concurso. Primeiro ponto. Se você estuda para concurso, compra uma gramática para concurso. Pode ser a minha ou de qualquer outro professor, desde que seja para concurso. Segundo ponto. Vou me interromper, só porque uma pessoa fez uma pergunta e muitas pessoas entraram depois e estão curiosas também para saber da Azulzinha, né? A pergunta foi: a gramática do professor possui exercícios? 1.400 na quarta edição. Exatamente. Né? 1.400 aqui, 1.400 questões para vocês se divertirem e com comentários. Exatamente. São mais de 1.400 questões comentadas na íntegra e, cara, essa foi outra coisa em que eu pensei quando eu estava construindo a gramática. Não tem como você aprender a teoria sem exercitar. Em nada na vida. Você tem que exercitar aquilo. Então, eu pensei assim, eu vou fazer uma gramática que seja uma gramática mais um livro de questões, ao mesmo tempo. Então, eu pensei num livro de questões de mais de 1.000 questões e pensei numa gramática e juntei. Pronto. Aí saiu o livro, né? Mas respondendo, então, primeiro ponto, adquira uma gramática para concurso. Segundo ponto, escolha um professor com o qual você se identifique. Terceiro ponto, procure saber se você se identifica mais com videoaulas ou texto escrito, né? Livro ou PDF. Procure saber isso. Quarto ponto, não deixe de estudar a teoria revisando aquele conhecimento. É sempre muito importante você revisar, fazer resumo. É muito, muito importante isso. E o quinto ponto, faça milhares de questões. Então, galera concurseira, tem esses 5 pontos em mente. Outras coisas são importantes, é claro, né? Siga professores que acrescentam alguma coisa, entre em grupos de estudo, para você trocar ideias com pessoas, tirar dúvidas com professores e amigos, isso é muito importante, beleza? Agora, falando para a nossa classe especificamente. A maioria das bancas de concursos públicos trabalham com gramática. Eu diria que 70% gramática e 30% interpretação. A banca FGV trabalha o contrário. Ela trabalha normalmente 70% interpretação e 30% gramática. A banca CESP trabalha 50% interpretação, 50% gramática. Às vezes mais gramática, às vezes mais interpretação, mas a média é essa. Todas as outras bancas, de um modo geral, tá, galera? De um modo geral, 70% gramática, 30% interpretação. Você vai encontrar outras bancas um pouco mais interpretativas, como, sei lá, a banca Comper, que não é uma banca muito conhecida, vai encontrar. Mas não é o padrão. O padrão é gramática. Logo, você, professor, e agora eu vou me dirigir a você, você, professor, tem que estudar para dar aula de gramática para o cara. E você tem que estudar para dar aula de interpretação. E você tem que estudar sabendo que não é só a gramática normativa. Você tem que saber a gramática descritiva. Você tem que ter conhecimentos básicos de análise do discurso. Você tem que ter conhecimentos básicos de gramática funcionalista. Você tem que ter conhecimentos básicos desses pontos que eu acabei de mencionar. Por isso eu sempre recomendo, vamos lá, gramática normativa. O que o cara tem que ter? O cara tem que ter o Bechara, o cara tem que ter o Celso Cunha, o Rocha Lima, Napoleão Mendes de Almeida, o Segala, Amini Boainaim Aui. É uma gramática excepcional, tem que ter. Então, de gramática normativa, tendo esses livros, eu acho que safa muito. Livro de tirar dúvidas, é aquele que você ficou dúvida num ponto. Importante para você ler rapidinho, assim. Olha, importante. O melhor de todos. Dicionário de dúvidas. Dicionário de dúvidas, do Segala. Você tem que ter o dicionário de dúvidas do Segala. Isso aí. Dicionário de dificuldades da língua portuguesa, do Segala. Você tem que ter. Um outro livro excelente, excelente, é o Manual de Redação Profissional, do José Maria da Costa. Posso reabrir para a gente continuar a conversa? Para que a gente possa encerrar essa pergunta? Pode ser? Sim. Voltar, gente. Não sai não, volta aqui.